Dr. Manhattan contra o Tribunal Vivo, dois dos seres mais poderosos de todos os quadrinhos, dois deuses acima dos deuses, dois seres multiversais. Bem, eles vão se enfrentar aqui hoje, mas quem será o último a ficar de pé? Vamos descobrir. John Osterman não começou como um deus, ele era apenas um físico nuclear normal, de fala mansa, aquele típico cara de jaleco de laboratório. Mas como o destino dos quadrinhos quis, ele acabou se envolvendo em um acidente bizarro durante um teste com partículas radioativas. Claro que sim, porque no mundo dos quadrinhos, aceleradores de partículas e câmaras de radiação são como parquinhos de adulto. Normalmente, algo assim te transforma em um cara-aranha super poderoso ou em um monstro verde cheio de raiva. Mas John foi vaporizado, ou seja, totalmente desintegrado, e então ele voltou. Mas não apenas voltou, não como humano nem de longe. Ele se reconstituiu em nível quântico e surgiu como algo que o mundo nunca tinha visto. Um ser de pura energia, existindo fora das regras normais do tempo e do espaço. Foi assim que o Dr. Manhattan nasceu, um deus vivo. No universo de Watchmen, ele é facilmente o ser mais poderoso que existe. Ele pode manipular matéria e energia com um pensamento, atravessar objetos sólidos, regenerar seu corpo do nada e se teletransportar para qualquer lugar do universo com facilidade, porque andar é simplesmente ineficiente demais. Ele pode criar clones de si mesmo, construir palácios em Marte, transformar ar em vidro, rearranjar átomos como peças de Lego e até mesmo trazer os mortos de volta à vida. E estamos só começando. Ele não apenas vê o tempo, ele existe em tudo isso. Para o Dr. Manhattan, o tempo não é uma linha, é uma fotografia. Ele vivencia todos os momentos da vida dele simultaneamente. Ele sabe o que já fez, o que vai fazer e o que nunca fará. Imagine estar sempre em todos os lugares onde você já esteve e onde ainda vai estar, tudo ao mesmo tempo. Essa é a realidade dele. Ele não está adivinhando o futuro, ele está vivendo nele agora, junto com o passado. Isso significa que ele é sempre o cara mais inteligente da sala, porque ele já teve a conversa. Mas aqui está o ponto, o que realmente separa o Dr. Manhattan de todo mundo, o que realmente o torna assustador, é o seu total distanciamento emocional. Ele não sente amor, ele não sente ódio, ele não sente raiva, ele não sente nada. Ele observa, ele calcula, ele age. Essa perspectiva fria, semelhante à de um deus, faz com que ele tome decisões que nenhum outro herói ou vilão conseguiria aceitar. Às vezes, isso o torna poderoso, às vezes, isso o torna perigoso, e às vezes, isso o torna o vilão. Lembra como o Dr. Manhattan vê todo o tempo de uma vez só? Como ele existe em todos os momentos simultaneamente, ele pode observar e manipular linhas do tempo como fios de espaguete. Bem, isso significa que ele pode reescrever a história. Literalmente, ele pode alterar eventos do passado, mudar o futuro ou modificar linhas do tempo inteiras de fora para dentro. Ele poderia salvar Krypton, impedir toda a história de origem de super-herói, apagar qualquer vilão e reescrever toda a sua vida se quisesse. Aqui, ele deixa de ser só um personagem de Watchmen e vira um divisor de águas no universo corrente contínua. Porque Manhattan não ficou apenas no próprio universo dele. Ele entrou na linha do tempo principal da corrente contínua e a mudou. Vamos falar sobre ponto de ignição. Barry Allen, o Flash, volta no tempo para impedir que sua mãe seja assassinada. Parece nobre, né? Mas esse único ato fratura a linha do tempo. De repente, o mundo fica irreconhecível. Thomas Wayne é o Batman, não o Bruce. O Superman foi trancado em um laboratório do governo quando era criança. Mulher Maravilha e Aquaman estão em guerra, e o mundo inteiro está no fogo cruzado. É um caos total. Barry tenta consertar isso. Mas aqui está a reviravolta. Na verdade, ele não fez isso. Foi o Manhattan. Dr. Manhattan interferiu secretamente na linha do tempo, removendo uma década inteira da história do universo corrente contínua. Ele apagou relacionamentos, reescreveu origens, eliminou heróis legados e disso surgiu os Novos 52. Foi o grande reboot de continuidade da corrente contínua e Manhattan usou isso como seu experimento científico pessoal. Ele manipulou o próprio tempo só para ver o que aconteceria, como um deus espiando um formigueiro.
Mas é claro, até mesmo formigueiros acabam rachando. Quando as coisas começaram a desmoronar, tivemos Relógio do Juízo Final, a história onde tudo isso vem à tona. Ambientado após o renascimento da corrente contínua, o evento que começou a restaurar a continuidade original, Relógio do Juízo Final revela a verdade. Dr. Manhattan estava por trás de tudo. O tempo perdido, o passado fragmentado, os personagens apagados. Ele era quem movia os pauzinhos, observava, vigiava e mexia nas coisas de longe. Ele não apenas mexeu na linha do tempo, ele quebrou ela. Naturalmente os heróis não gostam. O que eles fazem? Eles o confrontam. O que ele faz? Ele elimina metade da Liga da Justiça com um simples gesto. Os Lanternas Verdes tentam enfrentá-lo. Ele os desarma sem esforço. A magia não funciona. Para ele, magia é apenas outro padrão de probabilidades subatômicas. Superman, ele é poderoso, mas nem mesmo ele é páreo para a onisciência e o poder cósmico de Manhattan. Todos eles perdem porque nunca iriam vencer. Você não pode derrotar alguém que já sabe como a batalha termina. Mas em uma reviravolta surpreendente, Manhattan encerra a história, não com uma demonstração de força, mas com uma mudança de atitude. Ele vê as consequências de sua manipulação, o dano que causou às pessoas e ao mundo, e decide deixar tudo para trás. Ele restaura o tempo perdido, ele devolve as histórias dos personagens e reinicia o universo corrente contínua desta vez, escolhendo não interferir. Ele até destrói o metaverso da corrente contínua, um universo único ligado à continuidade principal, e permite que um novo comece, desta vez sem sua influência. Então ele abandona completamente a linha do tempo da corrente contínua. Mas é claro, isso é coisa de quadrinhos. Isso não foi o fim, porque em algum lugar no multiverso sombrio, outra pessoa encontrou o poder de Manhattan. Entra em cena Cavaleiros das Trevas, Death Metal, um evento insano cheio de versões distorcidas e assustadoras do Batman de universos alternativos. E liderando o ataque, o Batman que ri, um Batman infectado pelo Coringa, sem moralidade e com planos de contingência infinitos. Bem, acontece que um desses planos de contingência envolvia o Dr. Manhattan. Veja, em outra parte do multiverso, um Bruce Wayne havia descoberto o botão do comediante e começou a experimentar com um gerador de campo intrínseco próprio. O Batman que ri. Bem, ele trancou esse Bruce na máquina e o transformou em um ser do nível Manhattan, assim como o John Osterman. Mas antes que esse Bruce pudesse ascender completamente, o Batman que ri lobotomizou ele e manteve seu corpo guardado. Depois, com a ajuda de alguns Alfreds distorcidos e uma cirurgia multiversal, ele implanta o próprio cérebro no corpo daquele Bruce onipotente. O resultado? O Cavaleiro mais sombrio, uma fusão da mente sádica do Batman com o poder divino do Manhattan. E ele é forte o suficiente para desafiar a Perpétua, a verdadeira mãe do multiverso. Ela criou o Monitor, o Anti-Monitor e o Forjador de Mundos. Ela moldou a própria existência. Nesse momento, o Batman com o poder do Manhattan a devora. É assim que as coisas ficam desequilibradas nesse nível de poder. Por fim, é preciso a Mulher Maravilha, agora aprimorada com a energia de crise do Manhattan, para deter a noite mais sombria. A batalha dele se estende através do tempo, espaço e da história do multiverso, terminando com o sacrifício final dela para reiniciar o universo mais uma vez. E tudo isso nos mostra algo simples. O Dr. Manhattan não é apenas poderoso. Ele é fundamental. O poder dele entorta as regras da realidade de tal forma que elas se quebram. Até mesmo uma versão corrompida dele é suficiente para derrotar o criador de toda a existência. Então imagine o que o original pode fazer se realmente quiser. Se a corrente contínua Comics é um castelo de cartas, Dr. Manhattan é o garoto com um soprador de folhas. Ele não é só forte, ele não é só inteligente. Ele é o cheat code que os roteiristas usam quando querem quebrar tudo e depois reconstruir do zero. Um botão de reset ambulante com pele azul brilhante. Seja reescrevendo o tempo, acabando com universos ou apenas flutuando nu em Marte pensando sobre a vida, uma coisa é certa. Dr. Manhattan não é apenas um deus no universo corrente contínua. Ele é o motivo de o universo corrente contínua existir do jeito que existe.
A maioria dos personagens da Marvel possui um limite de poder, um ponto máximo que podem atingir. O Tribunal Vivo não tem limite, ele é o próprio limite. Toda entidade cósmica, todo deus que distorce a realidade, toda força onipotente no multiverso Marvel, existe abaixo dele na hierarquia. Ele não luta, ele julga. Quando ele julga, o multiverso não discute. Ele existe desde que o próprio multiverso surgiu. Não nasceu, não foi criado, simplesmente esteve presente desde o início. Uma expressão fundamental da lei do multiverso, dotada de forma e consciência. Seus 3 rostos representam os 3 aspectos de sua função. Equidade sempre coberta simboliza a ponderação de todos os lados antes do julgamento. A necessidade só fala quando um veredito precisa ser dado. E a vingança, o rosto que surge quando uma sentença precisa ser executada. 3 faces, um propósito, o equilíbrio do multiverso a qualquer custo. Sua autoridade supera tudo na Marvel. Eternidade, a personificação literal de todo o universo, se submete a ele. Infinito, morte, Oblivion, os 4 abstratos fundamentais que formam os pilares da própria realidade, todos estão sob sua jurisdição. E quando Thanos empunhou a manopla do infinito, 6 joias combinadas em uma arma capaz de destruir o universo, a arma mais poderosa de todas. Na Marvel, o Tribunal Vivo classificou seu próprio poder como o mais alto na hierarquia da Marvel, e então ele demonstrou isso. Ele ordenou que as joias fossem separadas e nunca mais usadas em conjunto. Elas obedecem porque quando o Tribunal Vivo ordena algo, isso acontece. Agora, a questão é sobre os feitos do Tribunal Vivo. Ele não tem muitos. Não porque ele não seja poderoso, mas porque quase nada no universo Marvel realmente exige que ele se esforce de verdade. Nas poucas vezes em que ele aparece e faz algo, protagoniza algumas das demonstrações de poder mais impressionantes dos quadrinhos. Durante uma cúpula cósmica no Quarteto Fantástico, ele estava fazendo um alerta sobre o perigo dos cubos cósmicos. Para ilustrar isso, ele colocou a mão dentro da eternidade, a personificação viva de todo o universo Marvel, um ser tão vasto que galáxias existem dentro dele como células em um corpo, e puxou a Terra como se fosse trocado solto de um bolso. Simplesmente colocou a mão, pegou, levantou e deixou claro o que queria dizer. Quando Adam Warlock, segurando a manopla do infinito completa, saiu destruindo tudo, aniquilou todos os seres cósmicos abstratos da Marvel simultaneamente. Morte, eternidade, infinito, Galactus, todos eles foram eliminados de uma vez só. O Tribunal Vivo estalou os dedos e trouxe todos eles de volta. Todos eles ao mesmo tempo. A manopla do infinito, matando todas as entidades cósmicas existentes, foi apenas um inconveniente que ele resolveu em 1 segundo. Ele segurou a Força Fênix na palma da mão. A Fênix, uma das entidades cósmicas mais poderosas e destrutivas da Marvel, ele a segurou na palma da mão. Quando o Korvac acumulou tanto poder em uma Terra alternativa que ameaçou o multiverso como um todo, o Tribunal Vivo simplesmente selou toda aquela realidade, contendo o universo inteiro atrás de uma barreira que só ele poderia remover. Seu conhecimento é praticamente completo. 3 faces representando o passado, presente e futuro simultaneamente. Ele sente o fluxo e refluxo de todas as realidades em todo o multiverso ao mesmo tempo. Até mesmo a eternidade considera seus motivos e pensamentos insondáveis. Agora, há 2 coisas que valem a pena saber sobre os limites do Tribunal Vivo. Primeiro, os Beyonders realmente o mataram durante o evento O Tempo se Esgota. Seres vindos de fora do multiverso, que estavam destruindo toda a existência de forma sistemática, mataram ele junto com a maior parte do panteão cósmico. Mas também não foi como se apenas um Beyonder tivesse feito isso. 3 Beyonders lutaram contra ele em cada universo por todo o multiverso da Marvel. Então foi preciso muito para que isso acontecesse. E quando ele morreu, um fragmento do corpo dele caiu na lua de cada realidade simultaneamente. Aquela pele de um cadáver era tão cosmicamente resistente, ela foi usada para construir botes salva-vidas que sobreviveram à destruição completa de todo o multiverso. O corpo morto dele era mais resistente do que qualquer ser vivo existente. Ele foi então restaurado quando o 8º Cosmos nasceu. Em segundo lugar, o Tribunal Vivo tem um superior, o um acima de todos, o supremo criador de tudo, a entidade onipotente responsável por toda a vida no multiverso e além. O Tribunal Vivo serve e representa essa vontade. Todo o resto, cada celestial, cada pai celestial, cada entidade abstrata, cada manipulador da realidade está sob sua jurisdição. Ele não é necessariamente o personagem mais forte em uma luta. Ele é a razão pela qual as lutas têm consequências. A razão pela qual o multiverso tem estrutura em vez de caos.
A razão pela qual, quando Thanos conseguiu a manopla, o universo ainda tinha regras. Ele é a lei do multiverso Marvel, tornada consciente. A lei não negocia com os governados. Nunca houve nada como ele, não poderia haver, só existe um tribunal vivo. Então quem vence? Bem, vamos analisar. Agora, ambos estão operando em um nível que a maioria das conversas sobre escala de poder simplesmente não consegue lidar. Tipo, não dá pra falar quem bate mais forte, quem é mais resistente aqui. Esses são seres que estão acima disso. Muito acima disso. O Tribunal Vivo é a personificação da lei multiversal na Marvel, ficando atrás apenas do um acima de todos, a autoridade suprema de todo o multiverso Marvel. E o Dr. Manhattan, bem, ele é o ser que reescreveu o universo corrente contínua 2 vezes. Identificou o metaverso, uma realidade que está acima da hierarquia padrão do multiverso, e cuja energia residual ainda conseguiu empatar com a mãe do multiverso corrente contínua em uma batalha que consumiu o Sol. Então esse aqui é um pouco diferente. Agora vamos falar sobre o que o Manhattan realmente fez em Relógio do Juízo Final, porque isso é importante. Ele moveu uma única lanterna alguns centímetros para longe de Alan Scott. Essa única ação impediu que o primeiro Lanterna Verde existisse, o que impediu a formação da Sociedade da Justiça, o que impediu o Superboy de inspirar, a Legião dos Super-Heróis, o que se espalhou por toda a história do universo DC e resultou nos Novos 52. Uma ação, uma lanterna movida a alguns centímetros, o universo inteiro foi reestruturado. Ele desfez tudo, restaurou a Sociedade da Justiça, Superboy, a Legião e toda a história da Corrente Contínua. Renascimento Corrente Contínua foi ele corrigindo sua própria interferência. Aí tem essa coisa do metaverso. Manhattan percebeu que o universo principal da Corrente Contínua não é só parte do multiverso. Ele está acima dele, ele é consciente. Quando ele muda, todo o multiverso se reconfigura ao redor dele. Superman é a peça-chave. Toda versão da realidade precisa ter o seu Superman. E quando Manhattan tentou remodelar aquele universo em torno de um Superman diferente, o metaverso rejeitou e trouxe o original de volta. Nem Manhattan conseguiu anular isso totalmente. Agora está explicitamente declarado que a distorção de realidade dele é muito superior à do Sr. Mxyzptlk, um duende da quinta dimensão que trata todo o universo corrente contínua como um jogo, podendo reescrever ou destruir universos à vontade. Mix tem medo de Manhattan, o que é insano quando você pensa sobre isso. Um ser que opera na quinta dimensão, trata toda a realidade da corrente contínua como seu parquinho pessoal, vê o Dr. Manhattan como uma ameaça maior do que ele. Isso já diz muito sobre em que patamar o Manhattan realmente está. E então temos a Perpétua, a mãe do multiverso da corrente contínua, uma mão da fonte, que literalmente criou o sétimo cosmo. A energia restante do Manhattan distribuída, dada para a Liga da Justiça, uma fração do que ele realmente tinha ainda foi suficiente em uma batalha que queimou o Sol. Não o próprio Manhattan, mas a energia restante dele energizando outras pessoas. É esse nível de energia que mencionamos. Agora, o Tribunal Vivo. Bem, o Tribunal Vivo existe desde que o multiverso Marvel surgiu. Não nasceu, não foi criado, apenas existe. A personificação da própria lei multiversal em forma física. Tudo no multiverso Marvel está sob a autoridade dele. Eternidade se submete a ele, morte se submete a ele. Até a manopla do infinito se submete a ele. E ele provou isso repetidas vezes. Quando Adam Warlock, com a manopla do infinito completa, eliminou todos os seres cósmicos abstratos do universo Marvel ao mesmo tempo. Morte, Eternidade, Infinito, Galactus, o Tribunal Vivo. Ele simplesmente estalou os dedos e trouxe todos eles de volta. Ele anulou essa ação apenas com sua palavra. Claro, tem aquela questão que todo mundo menciona quando o Tribunal Vivo entra na conversa. Ele foi morto. Durante a fase dos Vingadores de Hickman, os Beyonders, seres vindos completamente de fora do multiverso Marvel, desmontaram sistematicamente toda a hierarquia cósmica. O Tribunal Vivo foi o primeiro alvo deles. Eles o mataram. O corpo dele caiu em pedaços por todos os universos simultaneamente. Mas é mais complicado do que isso. Os Beyonders não o derrotaram num confronto 1 contra 1. Eles atacaram cada uma das encarnações simultâneas dele em todos os universos de todo o multiverso Marvel no exato mesmo momento. O Tribunal Vivo existe simultaneamente em todas as realidades. Para matá-lo completamente, você precisa atingir todos eles de uma vez só.
O tribunal vivo ser morto não é necessariamente algo que um único ser poderoso consiga fazer contra ele. É assim que parece quando um ataque coordenado infinito, vindo completamente de fora do multiverso, atinge todas as versões dele simultaneamente em infinitas realidades. Então, é o seguinte. Manhattan tem um argumento interessante para vencer aqui, vindo de sua relação com o sistema. Ele não é do universo corrente contínua, ele é um visitante do universo Watchmen, que chegou ao metaverso corrente contínua e o remodelou de fora para dentro. As únicas coisas que já ameaçaram seriamente o Tribunal Vivo foram seres de fora do sistema Marvel, especificamente os Beyonders. Então, o argumento é que a origem externa do Manhattan lhe dá uma vantagem quase estrutural. Ele não está sob a jurisdição do Tribunal Vivo, da mesma forma que algo nativo do multiverso Marvel estaria. Mas, de novo, como acabamos de dizer, os Beyonders não vieram apenas de fora do sistema. Eles lançaram um ataque infinito, simultâneo e coordenado em todos os universos do multiverso inteiro, atingindo cada encarnação do Tribunal Vivo exatamente no mesmo momento. Manhattan é um ser extraordinariamente poderoso, mas ainda assim um ser só. Isso não é realmente o mesmo nível de ameaça. Vir de fora de um sistema não reproduz automaticamente o que foi necessário para matá-lo. E quanto à conexão de Manhattan com a Perpétua, para ser honesto, era só uma fração da energia residual dele alimentando toda a equipe da Liga da Justiça, não o próprio Manhattan enfrentando a Perpétua cara a cara. Além disso, eu diria que a Perpétua não é tão poderosa quanto o Tribunal Vivo. Sinceramente, é menos impressionante se comparado a alguém que estalou os dedos e restaurou todas as entidades abstratas cósmicas do multiverso Marvel ao mesmo tempo. O Tribunal Vivo deveria vencer aqui, mas a disputa é mais equilibrada do que muitos pensam, pois ele é frequentemente subestimado nas histórias da Marvel. Os roteiros da Marvel fizeram o Tribunal parecer fraco com certa regularidade. Seres que nem deveriam se aproximar dele frequentemente derrotam o Tribunal nos quadrinhos. Considerando como os roteiristas realmente o usaram em comparação com o que ele deveria ser, pode-se argumentar que o Dr. Manhattan venceria. Mas levando em conta o que o Tribunal Vivo realmente é, a personificação da lei multiversal, o princípio governante do multiverso Marvel, um ser cujo corpo morto sobreviveu à destruição de tudo. A resposta é simplesmente o Tribunal. Manhattan, um dos seres mais poderosos do multiverso corrente contínua. O Tribunal Vivo não é apenas um dos seres mais poderosos do multiverso Marvel, ele é algo diferente disso. Ele é a lei sobre a qual o multiverso funciona, e no final das contas ele vai vencer aqui. O Tribunal Vivo vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre esse assunto, com certeza. Se você ficou até aqui e assistiu até o final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva aí. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Até lá, até a próxima.